Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 79. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje serão medições. Como que nós usamos os números decimais para fazer medições? Os objetivos dessa aula são entender o uso dos números decimais em medições de diferentes grandezas e relacionar o conhecimento dos números naturais às necessidades do dia a dia. Então vamos ver. Onde que a gente encontra números decimais? Já pararam para observar onde eles aparecem? Agora, depois das últimas aulas, vocês começaram a perceber mais números decimais à sua volta? Então lá, nós temos no mercado, né? Nós temos no nosso sistema monetário, nós temos lá nas grandezas, quando coloca lá litro, aqui nós temos nos preços dos produtos e na nossa altura nós temos números decimais. Quanto você mede? 1 metro e quanto? Quantos centímetros você tem? Nós usamos números decimais para mostrar a nossa estatura, quanto nós medimos. Vocês acreditam nisso? Então, vamos lá, bota uma reguinha lá na parede, marca lá e mede com uma fitinha lá. A parte inteira, muito provavelmente, um aluno do quarto ano tenha pelo menos 1 metro, né? 1 metro e alguma coisa. Esse valorzinho depois da vírgula são números decimais. Então, nós representamos com números decimais a nossa altura também, tá? Vamos pensar um pouquinho. A medida da altura de cada um de nós é sempre um número inteiro? O que vocês me dizem? A medida da massa de cada um de nós é sempre um número inteiro em quilogramas? Quando nós vamos medir alguém, vamos pensar que a gente tá medindo os alunos do quarto ano. Será que todos esses alunos vão ter 1 metro, 2 metros? Só a parte inteira dos números decimais? E quando nós subimos na balança, a gente só vai pesar lá, sei lá, 50 quilos, 60 quilos? Ou 60 quilos e alguns gramas? Vai medir 1 metro e alguns centímetros? Com certeza. Quando a gente vai fazer essa medição, os alunos do quarto ano, em média, vão ter 1 metro e alguns centímetros. É um número decimal, parte inteira, 1, vírgula, e a parte decimal são esses centímetros. O nosso peso, né, a nossa massa corporal, nós também pesamos. Claro que normalmente a gente deixa um número arredondado. Eu tenho 50 quilos, eu tenho 52. Mas se a gente for olhar bem lá na balança, quando a gente sobe lá, aparecem valores decimais também, que são alguns gramas que tem lá também, tá? Agora, eu vou pedir para vocês me ajudarem com algumas situações que eu trouxe lá no livro didático de vocês, para que vocês treinem um pouquinho e que vocês desenvolvam conhecimento sobre os números decimais em diversas situações, tá? Então vamos lá. Descubra o que os números na forma decimal indicam em cada situação. Medida de capacidade, medida de comprimento, medida de massa ou quantia em dinheiro, tá? Vocês vão me dizer o que cada um representa. Aqui eu tenho um jogo e tem uma plaquinha aqui do valor. Aqui eu tenho uma fruta em cima de uma balança. Aqui eu tenho uma placa que indica a altura normalmente coloca lá que é a altura máxima, né? Ou é colocado uma ponte, ou é colocado um caminhão, por exemplo, para indicar lá a altura máxima. E aqui eu tenho um recipiente com líquido. E agora? O que cada um representa? Consegue me dizer? Aqui a quantia em dinheiro, né? Que é o valor do jogo. Aqui a medida de massa, né? O peso. Aqui a medida de comprimento. E lá a medida de capacidade,
tá? Que ali mostra o conteúdo que tem 1,5 litro, beleza? Viu como vocês encontram números decimais de outras formas e que vocês já haviam estudado, tá? Agora, veja como a Larissa e a Bianca descobriram quantos gramas de banana havia na balança. Olhem só. Uma disse assim, ó, eu sei que 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas. Então, cada grama é o mesmo que 1 milésimo de quilograma. Ou seja, 1 grama igual a 0,001 quilograma. Bom? Raciocínio bom, né? E agora, a outra disse assim, ó, e 0,500 milésimos de quilograma é o mesmo que 500 milésimos de quilograma, ou seja, 500 gramas. Que legal! E agora, questão A. Qual é a massa em gramas de uma mão de 0,340 miligramas de quilogramas? Vamos lá. E quanto é 1,5 quilogramas de feijão? Corresponde a quantos gramas de feijão? Então, vamos lá. Da questão A massa, né, dos 0,340 quilogramas é igual a 340 gramas. Já 1,5 quilogramas de feijão é equivalente a 1.500 gramas, tá? Pessoal, quem não lembra lá das nossas aulas sobre peso e medidas de capacidade e tal, volta lá, dá uma olhadinha para você conseguir acompanhar o raciocínio delas, tá? Então, vamos lá. E agora, leia algumas especificações técnicas de um rádio e descubra qual esquema corresponde a esse rádio. Então, nós temos lá a figurinha lá do rádio e aqui nós temos as especificações. A altura, 127 milímetros, largura 350 milímetros e profundidade 117 milímetros. E aí nós temos os esquemas da caixa. Essa aqui mostrando 1,27 centímetros, 3,50 centímetros, 1,17 centímetros, lá 12,7, 11,7 e 35 centímetros. Qual desses esquemas serve como caixa para esse equipamento? O esquema B. Então vamos lá. E a próxima? Nós temos lá. Observe as imagens e responda essas questões. Então vamos ver o que nós temos de informação aqui primeiro. Diz o seguinte: a unidade de medida litro, que é o Lzinho, pode ser dividida em 1.000 partes iguais. Cada uma dessas partes, que é 1 milésimo de litro, corresponde a 1 mililitro, que nós representamos com ml. Ou seja, 1 ml é igual a 0,001 litro, tá? E aqui nós temos a garrafa com 1,5 litros e a latinha com 375 ml. Pergunta: qual é a capacidade da garrafa de água em mililitros? Nós vamos pensar que a cada 1 litro, 1.000 e metade, 500. Então, 1.500 mililitros, tá? E a questão B: a lata cheia contém quantos litros de suco? Tem 1 litro inteiro? Não tem. Então, tem 0,375 litros, tá? Não tem uma parte inteira, não dá, né? Não enche uma garrafa com uma latinha dessa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham observado essa representação de números decimais no nosso dia a dia. Observem ao redor de vocês, nas situações que aparecem, como vocês podem trabalhar com esses números decimais. Se ainda restam dúvidas, se não ficou claro algum assunto,
busca tirar essa dúvida com o professor para que você possa acompanhar as próximas aulas, tá bom? Vou pedir também que vocês façam o registro da nossa aula, data de hoje, o tema da nossa aula e o que você aprendeu com essas aulas, com essa aula daqui. Os exemplos que a prof deu, é legal que você tenha lá como registro para que você possa estudar e fazer a atividade proposta, tá bom? Vai lá e capriche, tá? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!